Mas Luiz, me diz uma coisa, quais são as matérias mais difíceis da medicina veterinária? Logo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Veste Depre e hoje eu vim fazer um vídeo que muita gente me pedia, principalmente os calouros, sobre quais são as matérias mais difíceis da faculdade de veterinária. É claro que eu acho que isso é influenciado muito, principalmente pela faculdade onde você estuda e pelos professores das matérias. Eu acho que os professores têm um peso muito grande na dificuldade de certa matéria ou não. Mas aqui eu vou fazer baseado na minha faculdade, é lógico, mas eu vou tentar dar um peso realmente para a quantidade de matéria e para a dificuldade da matéria em si. Tentar ser um pouco mais imparcial. Começando lá pelo primeiro ano, pelos calourinhos, a gente tem 3 matérias principalmente. Na verdade, 3 matérias são realmente difíceis, o conteúdo ele é pesado e uma matéria ela exige mais dedicação. A matéria que exige mais dedicação, de certa forma, é a anatomia. Na verdade, o que você precisa é basicamente decorar, porque não é difícil você aprender o nome de todos os acidentes ósseos do corpo de todas as espécies domésticas. Isso, na verdade, é fácil. O problema é você se lembrar de todos esses acidentes depois. E além desses acidentes, tem músculos dos órgãos, as faces dos órgãos, e isso acaba sendo mais complicadinho realmente, porque, querendo ou não, você tem que decorar. Não tem muito daquele lance. Não, eu vou aprender porque eu vou fixar a minha mente. Não é bem assim, é mais decorar mesmo. E as outras matérias, aí sim realmente tem uma carga de matéria realmente mais pesada. A primeira é histologia, porque é uma matéria completamente nova, que muita gente nunca tinha ouvido falar na vida, porque principalmente além da própria histologia ali das lâminas, tem muita parte de fisiologia que a gente tem que aprender realmente, porque a gente estudava lá no cursinho, mas era uma coisa bem básica, e agora na faculdade é uma coisa bem mais puxada realmente. Outra coisa é bioquímica. Na minha faculdade, bioquímica foi super de boa, mas eu sei que muita gente tem muita dificuldade em bioquímica, principalmente porque chega um professor lá na aula, joga o Leininger em cima da mesa e ó, a gente vai estudar no Leininger. Aí você fala, putz, é muito difícil realmente, é uma coisa que é muito importante, porque querendo ou não vai usar muito lá na frente. Na minha faculdade, estatística foi no primeiro ano. E para aquelas pessoas, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas para aquelas pessoas que achavam que, eu passei na veterinária, nunca mais vou precisar estudar matemática, tá muito enganado, cara. Estatística pega no pé realmente. Eu tive que comprar aquela calculadora científica e aprender a fazer todas as contas naquela calculadora. Eu lembro que foi uma aula só para aprender a mexer na calculadora científica. Então assim, é uma matéria muito difícil, que exige muita concentração e muito estudo, principalmente você aprender onde que vai usar cada fórmula e cada teste. No segundo ano, as matérias mais difíceis geralmente são aquelas da própria veterinária, que são parasitologia e microbiologia. Na parasitologia é meio que a mesma questão da anato. A matéria em si ela não é difícil, porque aí entra o ciclo dos parasitas e o problema é você decorar o que é uma proglote, de que parasita que é esse, qual é o tamanho do ovo de tal parasita, qual é o formato, qual é o ciclo de vários parasitas das espécies domésticas. E em microbiologia é a mesma coisa. O que tem essa bactéria, esse vírus é envelopado ou não, qual é o tamanho desse vírus, qual que é o ciclo de vida desses organismos, e isso que acaba sendo mais difícil. A gente já começa a ter as matérias de zootecnia também, tem as matérias de melhoramento genético e alimentos, que a gente tem que formular rações e tudo mais. Eu pessoalmente achei essa matéria um pouquinho mais difícil também, mas é mais matemática, então é difícil, mas se você pegar o jeito dessas matérias, ao contrário de estatística, que é uma coisa de outro mundo, se você pegar o jeito das continhas lá, você acaba saindo um pouquinho melhor. Já no terceiro ano, aí que o bicho começa a pegar pra capar mesmo. Aí a gente começa realmente a ter o contato com a veterinária no sentido da prática clínica, e que é muito difícil, cara. A gente tem as matérias de semiologia, que a gente aprende a examinar um animal, então ela é, pelo menos na minha faculdade, ela foi uma matéria muito pesada, porque aí entra a semiologia de grandes e de pequenos animais em um semestre, com muito conteúdo, então você acaba tendo que estudar muito. Tem também a anestesiologia, que você precisa estudar bastante,
técnica cirúrgica também, que é bem complicado em algumas vezes. Na verdade, para quem tem o feeling do cirurgião, técnica cirúrgica acaba não sendo tão difícil, porque você só tem que estudar a técnica e saber como executar ela. Vai ficar mais difícil depois na parte de clínica, que aí você tem que saber as patologias e como inserir a técnica cirúrgica nessas patologias. Mas outra coisa que geralmente pega para captar no terceiro ano também são as patologias. Tanto a patologia animal quanto a patologia clínica. A patologia clínica eu pessoalmente acho que é um pouquinho mais tranquilo, porque a gente tem mais contato, realmente pega ali o exame, vê como interpretar ele. Já a patologia animal, no caso eu tive anatomia patológica, essa realmente é muito difícil, porque ela pega as patologias, as doenças ali em si, une com a histologia, pega um pouquinho ali de biologia celular, biofísica, faz uma maçaroca e te entrega. Essa é a anatomia patológica. Então é bem difícil, cara. Tirando que ainda tem a parte prática, que lá na minha faculdade a gente teve de necrópsia, e que não é tão fácil assim fazer a necrópsia certinho no animal. Existem vários parâmetros que você tem que fazer para fazer uma necrópsia correta. Então, assim, é uma matéria muito densa mesmo. Inclusive, eu acho que é a matéria mais densa do terceiro ano, que necessita de muito estudo realmente. Aí você passa pro quarto ano. Às vezes, vem mais uma enxurrada de matéria super pesada para sua grade curricular. Primeiro, não preciso nem falar das clínicas, né? Tanto clínica de pequenos quanto clínica de grandes, clínica médica e cirúrgica. Então, assim, é uma enxurrada de doenças, de patologias que você tem que aprender o diagnóstico, o tratamento. Na minha faculdade, por exemplo, eram 230 horas aula para pequenos e 230 horas aulas para grandes. Então é muita coisa mesmo. E chegava na prova aquele tarugo de matéria para estudar. Então, assim, realmente precisa de muita dedicação. E essas, geralmente, são as duas matérias mais pesadas. Mas tem as outras matérias que são extremamente importantes, que você não pode deixar de lado. Um exemplo é para aquela galera que quer prestar concurso e trabalhar com inspeção. Tanto inspeção de carne quanto inspeção de leite. Que, assim, são outros calhamaços de matéria que são muito importantes e que você tem que estudar tanto quanto. E que se o professor quiser puxar realmente a turma, principalmente em relação à legislação, ele pode fazer um estrago. Outra matéria também que é tão importante quanto é a matéria de reprodução, que eu tive no quarto ano também, reprodução de grandes nesse caso. Que ela é bem complexa e pra galera que quer trabalhar com grandes, ela, cara, é de extrema importância e que envolve muita fisiologia. Então ela acaba também sendo uma matéria, de certa forma, bem difícil. Passando pro quinto ano, a galera já fica nem mais preocupado tanto com as matérias, mas sim com os TCCs da vida que tem que ser entregues e com o estágio curricular obrigatório. Eu acho que a galera fica meio pilhada basicamente nessas duas coisas. Na minha faculdade as matérias elas eram mais tranquilas, mas porque os professores as deixavam mais tranquilas, eles sabiam que a galera tava com mil coisas para pensar com entrega de TCC, curricular e tudo mais, então eles eram bem mais light assim em relação à cobrança e tudo mais. Mas tem matérias extremamente importantes. Uma delas, por exemplo, eu tive zoonoses, e que é realmente, para quem quer trabalhar com vigilância sanitária, com inspeção, é tão importante quanto. E outra matéria que eu tive também, por exemplo, alimentos, eu tive também reprodução de pequenos animais, que inclusive é com que eu trabalho hoje em dia, mas eu acho que por já ter tido uma base ali de reprodução de grandes, já fica um pouquinho mais fácil, inclusive por causa das clínicas também. Mas eu acho que realmente as matérias que me marcaram, assim, que eu penei muito nelas, foram essas. E eu queria saber quais foram as matérias que vocês tiveram mais dificuldades durante a faculdade. Deixem aí nos comentários, vamos discutir um pouco sobre isso e ver quais são as diferenças de faculdade para faculdade. Por enquanto é só, espero que tenham gostado desse mais novo vídeo aqui do canal do Veste Depré e até a próxima. Sugestões de vídeos novos, de temas novos, deixem aí nos comentários também.